E me diz uma coisa, você tá no computador? Tô no computador. Ah, tá. Você tá vendo esses três pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet, ali do lado do telefone vermelho? Tô vendo. Clica neles, depois clica em alterar layout Ah, e depois em destaque. ah, A tá. tela fica Pronto, maior, né? Isso aí. Você pronto. pode também passar o mouse ali no seu quadradinho, onde está seu nome, sua foto, etc., e clicar em minimizar, que daí a tela aparece mais. Beleza? Aí, pronto. Beleza. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então nesse assunto de funções. Assim, de um modo geral, o que é uma função? É algo onde você coloca um número e ela te dá um outro número como resposta. É isso. Basicamente, função é isso. Às vezes a gente vê umas funções meio estranhas, mas a missão de todas é a mesma. Você dá um número e ela te responde com outro. É que nem as teclas do computador. Tu aperta elas, elas fazem algum efeito, né? Então, isso é uma função. Você aperta ela em função do efeito dela, justamente. Bem, aqui ele está contando uma historinha, né? Que a empresa cobra 95 de mensalidade e mais 5 por programa extra comprado. Então, apesar de ser uma coisa do mundo real, a gente consegue descrever isso com uma função matemática, uma equação. Então ele diz assim, ó, que ele pode escrever o preço final pago pelo assinante da seguinte forma, olha só. Se tu compras, então, 0 programas extras, tu só paga a taxa ali, mensalidade 95. Se tu compra um extra, 95 mais 5, porque cada extra é 5, lembra? 5 por programa extra. Então, a cada um que tu compra, tu vai aumentando aqui em 5, certo? Tudo bem até aí? Tudo Ele bem. tá meio perdido, Isidoro, aqui. Eu acho que ele tá. Peraí, vamos começar do começo. Ele não tá. Você vai ver Ô, equação com ele, Carolina, certo? eu pedi só uma coisinha assim, é que quando os alunos têm aula, o pai não pode ficar por perto, tá? Senão ele não vai dar certo. Então, ou é eu com ele, ou ele não vai aprender mesmo. Ah, bom, tudo bem. É porque acontece que eu estou vendo que ele está um pouco aflito, porque acho que ele não está acostumado com esse modo assim de Mas a online. gente vai aos poucos. Vai ser pior se você ficar, tipo, Ah, querendo tá que ele bom. faça uma coisa ou outra, assim. Eu garanto pra você, vai por mim. Tem bastante aluno da idade dele aí, os alunos são assim mesmo. Aos poucos eles vão pegando. Por enquanto eu tô entendendo. Certo? Então tá, meu caro. O negócio é o seguinte: por enquanto não tem conta ainda, né? É só uma análise bem crua aqui do que tá rolando na situação do quanto o moço vai pagar aqui ao fim do mês, né? Uma taxa, um valorzinho aí, e mais R$ 5 por cada programa. Então, se ele comprar dois, vai ser 5 mais 5, R$ 10. Se ele comprar três, 5 mais 5 mais 5, R$ 15. E assim vai. Né? É que nem quando a gente vai numa loja e vai comprar, sei lá, chocolate. Se o chocolate custa R$ 2 e eu compro um, eu pago R$ 2. Se eu compro dois, eu pago quatro. E assim sucessivamente. Muito bem. Ocorre, né, que uma situação simples como essa, que a gente faz cotidianamente, pode ser descrita por uma equaçãozinha. Né? Então, até agora a gente vai ver uma equaçãozinha. Veja, a equação que descreve aqui o quanto a pessoa vai pagar, né, está aqui. O Y, de acordo com o que o moço está falando aqui no livro, ó, Y é o preço a pagar, enquanto X será o número de programas extras comprados. Né? Então, muito bem, então o preço Y vai ser os 95, só lembrando, o que, que era 95, né? 95 era o valor da mensalidade, a taxa que tu paga só de ter essa TV a cabo em casa. Então 95 está aqui, mais X vezes 5, onde X é a quantidade de programas extras comprados, né? Muito bem. Então, por exemplo, se eu comprar 10 programas, olha só que coisa mais direta. Eu pago os R$ 95 da mensalidade, mais 10 vezes 5, R$ 50. Porque eu comprei 10 programas e cada um deles custa R$ 5. Tudo bem até aí? Tudo bem. Show de bola. Muito bem. Então aqui ele vai falar sobre exatamente
esses detalhes aqui para 0 programas, para 1 programa, para 2 programas, tudo isso a gente pode deixar um pouquinho de lado, aqui não precisa ficar perdendo tempo lendo tudo isso. O importante é o tipo de função que a gente tem. É isso que você tem que focar agora, meu caro. É isso que você tem que focar agora, o tipo de função que a gente tem. Porque na matemática, né, você já deve ter percebido, você está no 9º ano, é isso? No 8º. Isso, no 8º. Quando a gente está há tanto tempo assim na escola, né, você já está fazendo 8 anos de ensino fundamental, a gente já viu um monte de conta, né? Todo tipo de conta diferente. Tem conta com potência, tem com raiz quadrada, tem com x, com y, tem um monte, né? Sim. Só que tem um detalhe, cara. Na realidade, assim, apesar de ter muitas contas, apenas algumas descrevem coisas reais, como isso que eu estava licitando aqui, né, sobre o quanto o cara vai pagar no fim do mês. E uma das equações que mais se apresenta assim no mundo real, que tu mais vai usar, seja agora na escola, seja quando tu for fazer vestibular, seja na tua prova, quando passar esse assunto, depois eles vão cobrar isso de novo, é a equação desse tipo aqui, o mesmo tipo ali da questão do quanto o cara ia pagar por mês em TV a cabo, onde tu tem um número mais um outro número que multiplica o x. Esse é o tipo mais frequente de equação. A gente vai fazer tanto exemplo disso que você vai até enjoar de tanto ver ela, tá? Mas por hora vamos meio devagar aqui. Vamos vendo uma outra situação onde aparece naturalmente uma equação dessa, né? Porque às vezes na escola a gente olha para essas coisas e pensa, isso aqui nunca vai aparecer no mundo real. Tá aparecendo aqui, ó. Esse problema aqui é um problema que acontece no mundo real. Vamos dar uma lida aqui, né? Paulo é vendedor de assinaturas de revista e seu salário varia conforme o número de assinaturas que ele vende. Ou seja, quanto mais ele vende, mais ele recebe de salário. É o que a gente chama de comissão. Paulo recebe um valor fixo de 1.200 mais comissão de 40. Ou seja, cada assinatura que ele consegue, ele ganha R$ 40 de comissão. Veja no quadro abaixo a relação entre o número de assinaturas e o salário de Paulo. Olha só. Digamos que o Paulo ele não venda nenhuma assinatura. Mesmo assim, ele recebe um salário de R$ 1.200. Mesmo ele não vendendo nada. O texto aqui, veja, tudo interpretação de texto, cara. Não tem conta nenhuma aqui ainda, né? É ler e compreender o que está acontecendo. Cada revista que ele vende, cada assinatura que ele faz, R$ 40 para o bolso dele no fim do mês. Então, se ele vende uma, se liga, o salário dele lá no final do mês vai ser os 1.200 fixo, ele ganha isso e acabou, mesmo que ele não venda nada. Só que como ele vendeu uma, mais uma vez 40. Então, né, é bem direto. 1.200 mais 40, 1.240, é isso que ele vai receber. Se ele vender duas, 40 mais 40, né, meu caro? Então, 1.280, porque 40 mais 40 é 80. Se ele vender três, 1.320, né, porque 40 vezes 3 é 120. E assim vai. Beleza? Então é isso, cara. Olha só, novamente uma situação como essa, bem frequente, né? Acontece o tempo todo aí na vida real e pode ser descrita por essa equação aqui. Muito provavelmente você já viu bastante dela aí na escola recentemente, né? Então, claro, com esses números diferentes aqui, mas de modo geral com xizinho, né? Equações de primeiro grau que tem um xizinho só. Sem tal ao quadrado, sem tal ao cubo. Sua mãe me falou que você já está vendo uns negócios assim, né? Mais difícil. Por hora, vamos só nessas mesmo. Muito bem. Tá falando de um monte de situações aqui, depois tu pode pegar para ler esse negócio, mas para mim já deu de falar de situações. Vamos pôr a mão na massa. Eu vou resolver uma conta aqui para você, depois eu vou propor para você fazer uma, tá bom? Tá Então, bom. vou abrir meu quadro aqui. Não precisa copiar nada, meu caro, mas eu recomendo que você tenha um caderninho aí, lápis e caneta, alguma coisa por perto, para anotar o que tu achar importante e depois fazer a conta que eu vou te pedir, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, senhor Felipe. Vamos pegar aqui a questões. Eu vou fazer essa, tá? Pode ficar tranquilo por enquanto. Tá aí. E agora eu vou pegar as opções. Deixa eu só jogar numa outra tela primeiro para tirar as respostas, porque o livro traz as respostas. Livro de professor, né?
Sonho de todo aluno ter livro com resposta. Era o meu, pelo menos. Ó, vamos lá. Tá grandão aqui, ó. Responda oralmente, né? Olha só. Então, ele está propondo aqui que não precisa nem fazer conta com equação, com nada. Só de cabeça já dá para tirar. Mas a gente escreve umas coisinhas se precisar, né? Em certa loja, uma blusa custa R$ 40 a unidade, não importando a quantidade que se compre. Então, veja, cada blusa R$ 40, né? Então, vou comprar uma camisa lá, uma blusa, 40. Vou comprar mais uma, mais 40. Vou comprar mais uma, mais 40. E assim vai. Muito bem. Na compra de 2 blusas, qual será o preço pago? E na compra de 10 blusas? Pô, tranquilão, né? Tranquilão. Não precisa nem de conta, mas se a gente tiver assim com um pouco de preguiça para fazer de cabeça, a gente coloca aqui, ó. Cada camisa custa 40. E eu vou comprar 2, então uma camisa mais outra camisa, 80. 40 mais 40, 80. Então, o preço aqui, na resposta da primeira, é 80 conto. E na compra de 10? Bem, fazer 40 mais 40 mais 40 mais 40 mais 40 vai ser muito chato, né? Então, o que a gente faz? Multiplicação, não é mesmo? Então, vamos lá. 0, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Então, obviamente, né? Se cada camisa custa 40, R$ 400. B. Para cada quantidade comprada dessa blusa, o preço associado é único? Pô, que pergunta esquisita, né? Para cada quantidade comprada dessa blusa, o preço associado é único? O que ele quer dizer com isso? Mas acredito que sim, porque cada vez que você compra, você paga 40, né? Independente da quantidade. Então, o preço é 40 e acabou. Se tu quiser comprar 500 camisas, nas 500 camisas, cada uma você vai pagar 40. Então, de certa forma, eu vou colocar sim aqui. Apesar de estar meio estranho aqui o que ele falou, né? Sei lá. A relação entre a quantidade de blusa comprada e o preço a ser pago é uma função? Olha só que pergunta interessante, né? A gente estuda a função o tempo todo e acha que não usa para nada, mas tá aqui, ó. Ele tá me perguntando se é uma função. E é uma função. Porque a gente pode pensar o seguinte, cara. Qual é a função, né? É até a pergunta da D aqui. Eu posso colocar aqui C, sim, é uma função. E agora ele pergunta qual é a função. Determine o preço pago como uma função do número de blusas. Ele está pedindo a função que rege o quanto a pessoa vai pagar. Ó, presta atenção agora. O quanto a pessoa vai pagar por uma determinada quantidade de camisas que ela compre. Então vamos falar o seguinte: de acordo com o enunciado, Y é preço pago. Então, quanto que ele vai pagar, né? Isso vai depender da quantidade de camisas compradas, que é X. Como cada camisa custa R$ 40, é só eu multiplicar X por 40. Porque daí eu penso na quantidade de camisas que eu vou comprar e multiplico por 40 para saber o quanto eu vou pagar, não é mesmo? Por exemplo, se eu estou interessado em saber quantos que eu vou pagar por 2 camisas, no lugar do X eu coloco 2 e descubro que o Y, que é o preço pago, é 2 vezes 40, que é 80. Tudo bem? Tranquilão aí, Felipe? Tranquilo. Tranquilão. Muito bem, cara. Então eu vou te pedir para fazer. Bem, vou pedir uma questão bem parecida, mas eu vou tirar da minha cabeça. Não precisa de pegar do livro aqui e tal. Para começar é fácil, tá? Então, o ruim é que eu não tenho tu no WhatsApp, né? Mas eu vou mandar lá para tua mãe e daí ela pode ser que ela te mande lá pelo WhatsApp esse arquivo aqui, para caso tu queira dar uma olhada, mas eu acho que não precisa. A minha pergunta para ti é o seguinte, cara, olha só. Numa loja de videogame, cada jogo custa R$ 300. É o jogo de um AAA hoje em dia. R$ 300. Pergunta-se: A. Quanto pagarei se comprar 2 jogos? E 10 jogos. Qual, sendo, vamos dizer assim, sendo Y, o valor que pagarei X
a quantidade de jogos que comprei, qual é a função que rege esses valores? Tipo o negócio da camisa agora há pouco, tá? O Y era o preço que ele pagava e o X era a quantidade de camisas. O preço que ele pagava ao total na compra dele, né? E agora vem a cereja do bolo. Quanto vou pagar se comprar 7 jogos? Muito bem. Beleza, meu caro? Essa é a questão, ela é bem parecida com a anterior. Por hora, você pode tentar fazer aí, eu vou te ajudar, mas numa próxima eu vou querer que tu faça meio que sozinho, tá bom? Então, se surgir qualquer dúvida, é só falar. Quando tu terminar todas, a B e a C, você pode me dizer, professor, terminei. Daí eu pergunto para você o que você fez, tá certo, está errado, beleza? Então pode começar aí. Muito bem, muito bem. Qualquer coisa é só falar. E aí, senhor? Quanto à coisa como tabuada, por exemplo, você acha que você já sabe bem as tabuadas? Sei. Sei. Ah, ótimo, cara, tá muito bom. Você tá com 13 anos, né? 14. Sim, 13. 13. Ah, então, ó, eu tenho um monte de aluno aí com 13 anos que não sabe a tabuada. Então você tá bem demais, tá doido? Pensa. Não, eu tô falando assim um caso comum, né? Mas tem um monte de aluno também que chega no fim do terceiro ano sem saber a tabuada. Sério? Então, seríssimo, cara. Nossa, é triste. Às vezes na faculdade, Nossa. o cara quer, o cara quer fazer faculdade que tem conta e ainda não sabe a tabuada. É complicado. Nossa. Pois é. Não, só de tu estar interessado em aprender bem a matéria já tá show já. Eu entendo, Porque assim, eu que vou no. te falar a verdade, eu não conseguia, tipo, sei lá, prestar atenção numa aula, Uhum, porque eu não sabia o que que eu ia fazer, eu não conseguia fazer nada, entendeu? entendi, claro. E Ixi, aí, é o que mais tem, é o que mais tem. E sabe o pior problema de tudo? Digamos, tu tá no oitavo ano. Então significa que você já, olha só, você já fez 8 anos de escola, né? Vamos supor que você vai completar esse oitavo ano aí. E daí você tem 200 dias letivos por ano. E cada um desses dias letivos, tu fica umas 4 horas na escola, né? Então vai ser 8 vezes 200 vezes 4 a quantidade de horas que você fica em função da escola. Isso são só, né, nesse ano aí que tu está estudando, 6.400 horas, né? 6.400 horas é muita coisa, cara. E o pior é quando o aluno fica essas 6.400 horas na escola e acaba não entendendo as coisas que o professor passa. Daí não vale a pena, né? Muito tempo desperdiçado, concorda comigo? verdade, 6.400 aulas, cara, é tipo, vamos dizer assim, um jogo razoavelmente longo demora 32 horas para ser terminado. Então seria o tempo de tu zerar 200 jogos. Tu não deve ter jogado nem 200 jogos ainda. Imagina terminar os 200, não é mesmo? verdade, Pois é, muito tempo, cara. Por isso que a gente tem que aproveitar bem o tempo em sala, principalmente. E é aí que eu te ajudo, né? Porque tu traz as dúvidas da escola e eu te dou essa força aqui. Quando chegar lá, tu vai até conseguir ajudar teus colegas, certeza. verdade. Show de bola, meu caro. Nunca Então, tinha parado para pensar essa conta que você fez aqui. é bastante Fez tempo, muito né? E o tempo é a sentido. única coisa escassa que existe. Verdade. Pois é. Todas as outras coisas você consegue arrumar por aí, mas tempo não dá, né, velho? Só. Só tempo e Bitcoin. Bitcoin também é escasso. Mas Uhum. essa aí fica para outro dia.
Mas aí tem alguma matéria que você gosta bastante, assim, na escola? Olha, eu gosto muito de matemática mesmo. Eu Aham. gosto, sempre gostei, né? Uhum. Até o sétimo, agora o ano passado eu estava gostando. Aí depois que eu comecei a não entender, porque a pandemia dificultou muito, né, o ensino, e Sim. aí eu me perdi, e aí, né, acabou. Isso, claro. Complicou para todo mundo, né? Porque não dá para entender direito as coisas quando o professor tá falando para uma turma toda, né? Sim, é Como é verdade. só eu e tu assim, tu vai me dizer o que tu não sabe, daí eu te explico ali os detalhes que eu percebo que tu não sabe. Agora, não tem como o professor perceber problema de 30 pessoas ao mesmo tempo, né? É, não dá. Online é horrível. 30. É horrível mesmo. Pode crer. Olha, eu já Hum. consegui fazer a A e a C, só que a B eu tô presa, não tô conseguindo fazer. Certo. Quanto é que deu a A? A deu 600 para 2 jogos e para 10 jogos deu 3.000 Isso. e a C deu 2.100. É, tudo tá certo. Só que você apelou. Na 7 você apelou. Na C você apelou. Eu não gostaria que você tivesse feito como fez, que foi multiplicar, né? Mas tudo bem. O importante é chegar na resposta certa. Só que sobre a B, né? A B é a construção da equação, velho. Olha só. Y é o valor que eu pagarei. Então, Y tá aqui. É o valor que eu vou pagar. Só que eu pago, o que eu vou pagar nessa loja aí, está associado com a quantidade de jogos que eu comprar, certo? Sim. Então, como X é a quantidade de jogos que eu compro, para eu saber o quanto eu vou pagar, é X vezes o preço de cada jogo. E cada jogo não é 300 Mas, reais? mas eu, calma aí, como que é o nome? Eu esqueci a palavra. Eu invento o número de jogos que eu compro? Ah, não, você aí que tá, né? É uma boa pergunta. Na verdade, você tem que deixar de forma genérica, né? O que que seria deixar de forma genérica? Deixar o X aqui para depois você escolher qual é a quantidade de jogos que você quer saber, entendeu? Né, ó, o importante é você ter a equação. Você sabe que quando você quiser comprar uma quantidade de jogos, você vai colocar essa quantidade de jogos aqui e vai descobrir o quanto você vai pagar. É só isso. Então, isso é uma equação. É algo onde você deixa genérico, esperando para eventualmente você colocar uma quantidade de jogos, entendeu? É isso. Entendi. É basicamente isso. Muito bem. Beleza, eu acho que por hora tá bom. Por hora tá bom. Vou salvar aqui. E é isso aí. Então, por exemplo, ó, uma outra equação que a gente pode fazer de cabeça. Digamos que cada ah, maçã custe 10 reais. Nossa, tá meio cara essa maçã, na Venezuela, a maçã. Quanto que custa, então, quanto que vai custar se eu comprar N maçãs, uma determinada quantidade de maçãs que eu não sei ainda? O quanto eu vou pagar vai ser a quantidade de maçãs vezes o preço de cada maçã, que eu falei que era 10 reais, né? É sempre assim. É sempre uma letra que vai representar uma quantidade vezes o preço. Beleza? Beleza. Outra coisa bem legal também, ó. Digamos que você tenha um irmãozinho e ele está crescendo. A altura dele, né, vai ser o seguinte: digamos que ele cresça 10 centímetros por ano. Então a altura é igual a 10 vezes t. O problema é que se tu começou a calcular isso, a criança vai crescer pouco, mas beleza. Se tu começou a calcular isso quando ela nasceu, tu vai ter que colocar somado aqui a altura dela quando ela nasceu. Um bebezinho nasce com seus 50 centímetros, sei lá. Beleza? Então, olha só que legal o que a gente acabou de encontrar aqui. Uma expressão que me dá a altura do bebê em função da quantidade de anos que ele tem. No T eu coloco a idade dele, sacou? É isso. Pode ser que esse bebê dê umas alturas bizarras, mas digamos que eu queira saber qual vai ser a altura desse bebezinho aqui. Bem, vai ter que ser um bebê de coelho, não sei, de cachorro, porque vai ficar pequeno. Digamos que com 3 anos, né? Então é 10 vezes 3, né? Porque o T é um tempo que eu tô falando aqui, eu que tô definindo, não tirei isso de livro nenhum. 3 anos. Mais os 50, que era a altura que ele nasceu. Então vai ficar 30 mais 50, você sabe que dá 80. Beleza, velho? Equação é um negócio que a gente pode criar da nossa cabeça.
Tá aí. Muito bem. Mas foi bom, foi bom. Você fez aí a sua. Vamos fazer outra juntos aqui. Deixa eu pegar aqui. Acho que essa aqui parece interessante. Um minuto, só vou no banheiro rapidinho. Certo? Qualquer coisa me chama. Voltei. Claro, claro, vamos lá. Muito bem, olha só. Então, como tu percebeu, todas essas equações aí que a gente está fazendo algumas contas, elas têm a ver com coisas do mundo real. Vamos ver uma outra coisa aqui. Em um estacionamento são cobradas as seguintes tarifas. Pela primeira hora, 5, pela segunda hora, 2. Veja, então, X representa o número de hora que um carro permaneceu no estacionamento e Y o valor a ser pago. Qual é a lei da função que fornece Y em função de X? Ou seja, ele quer saber qual a equação que vai me dizer o quanto eu vou pagar pela quantidade de horas que eu ficar nesse estacionamento. Tudo bem? Dá uma lida aí no enunciado para ver se é isso mesmo. Qual é a lei da função que fornece y em função de x? Como assim? Bem, A lei da... note que você tem aqui um problema onde ele está querendo uma equação que dá o quanto tu vai pagar no estacionamento em função do tempo que tu fica ali, né? Então é dinheiro de novo, né? Então ele quer saber quanto tu vai pagar em função do tempo. Então tu vai ter que escrever uma função tipo que a gente estava fazendo agora há pouco, não era y igual a alguma coisa, sei lá, entendi. que multiplica o x e talvez mais um outro número aqui, né? Então é isso, é uma equação. Bem, muito bem. Qual vai ser a equação aqui, né? Essa equação talvez não seja tão simples como as anteriores. Perceba, ele está me dizendo que na primeira hora eu pago 5. Muito bem, então o preço pela primeira hora é 5. Só que pelas horas seguintes ele paga 2 por hora. R$ 2 por hora. Então olha só o que a gente pode fazer, por exemplo. Vamos colocar a hora inicial aqui, os 5, né? Porque se tu fica lá 1 hora, tu paga 5. Então vamos dizer assim, só de tu deixar teu carro no estacionamento, tu tá pagando esses R$ 5, tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo bem. Certo, mano. E agora, a cada hora que passa, você paga 2. Então você pode falar o seguinte, ó, que o quanto tu vai pagar vai ser os R$ 5, que tu pagou só de entrar lá no estacionamento, mais 2, que vai multiplicar o tempo que você ficou lá. E tempo a gente normalmente representa com uma letra T, mas aqui ele está pedindo X, né? Então vamos deixar X aqui. O X vai representar o tempo, tá? Então vamos só deixar claras as coisas. O Y representa dinheiro e o X representa tempo. Então, o quanto você vai pagar? Vai ser 5 mais 2 vezes o X. Só que tem um problema aqui. O problema é o seguinte, digamos que você coloque 1 hora. X é 1, você ficou o tempo de 1 hora. De acordo com a equação do jeito que ela está por enquanto, você supostamente pagaria R$ 5 mais 2.
né? Porque aqui você teria simplesmente 5, 2 vezes 1, eu tenho certeza que você sabe que é 2, e essa conta daria R$ 7, que não é o caso. Portanto, aqui você tem um detalhezinho a mais que você tem que tomar cuidado, tá? Do lado do x aqui, você vai ter que subtrair 1. Por quê? É assim. Porque só dessa forma você vai conseguir indicar a quantidade de horas que você realmente ficou e o preço associado a elas. Agora, vamos lá. Eu quero que tu ignore a equação que eu fiz por enquanto, tá bom, Felipe? Eu quero só que tu foque nisso aqui. Tá bom. De acordo com o que... Pode pensar o quanto quiser, eu não tenho pressa nenhuma. De acordo com o que está dizendo aí, quanto que você pagaria de estacionamento aí se você ficasse, né, 2 horas no estacionamento? Quando você chegar em alguma conclusão, me fala, tá? R$ 7. R$ 7, nada demais. E se você ficasse 3? 9. Isso. Muito bem, meu caro. Show. Pegou a ideia. Então vamos pensar só no primeiro caso lá das 2 horas, né? 7. Vamos ver se essa conta que eu acabei de construir aqui vai dar 7. Olha só. Eu vou colocar 2 aqui, porque o tempo é X. Então são 2 horas, você mesmo me falou. Olha só como é que a continha vai ficar. Vamos fazer a conta de dentro do parênteses primeiro. Isso a tia ensina pra gente lá no 4º ano da escola, né? 2 menos 1 é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. E, olha só que maravilha, 5 mais 2 vezes 1, 5 mais 2, 7. Mesmo valor que você acabou de me falar, não é mesmo? É isso aí. Então essa equação aqui, ela está funcionando, ela está explicando o quanto você vai pagar para um determinado valor aí de estacionamento. Beleza? Só isso. Tranquilo, né? Quando a gente vai fazendo assim, as coisas vão se compreendendo sozinhas na nossa cabeça, né? Sim. Que bom, velho. Fico feliz. Vamos ver mais algumas coisas aí. Temos tempo da tua prova. Tinha umas bem legais aqui, bem razoavelmente simples. Olha só esta. Vou fazer uma, tu faz outra. Veja, aqui ele foi até mais legal ainda. Ele já deu a função. Ele está dizendo que a nossa função é f de x igual 4x mais 9. Legal. Então, se eu tiver um valor do x, eu multiplico por 4, somo 9, que eu tenho a resposta. Sabe o que poderia ser isso aqui, por exemplo? Poderia ser a equação que dá o quanto eu pagaria numa corrida de táxi. Porque o táxi é muito caro, né? Então vai que você paga R$ 9 para entrar no táxi e mais R$ 4, mais 4, né? A cada X quilômetros que você anda. Tá vendo? É uma equação que pode explicar um táxi, por exemplo. Né? Mas vamos deixar essas interpretações de lado e vamos focar em algumas outras cositas aqui. Eu quero fazer esta pergunta aqui, olha só, que seria a C. Determine a f de menos 2. E aí, meu caro, se essa questão aparecesse assim, desse jeito aqui, ó, na prova, hoje, você conseguiria resolver ela? Olha, não conseguiria resolver. Entendi. Então, o negócio é o seguinte, o que fazer quando aparece uma coisa desse tipo aqui, né? Esse cara era para ser um f de x, só que eu tô vendo que no lugar do x aqui, ele colocou menos 2. Significa que eu tenho que pegar essa equação aqui e no lugar do x, também colocar menos 2. É isso. Olha só que coisa linda. Aqui eu vou apagar, vou colocar menos 2, né? Porque é o que tá aqui, meu. É o que ele quer saber. E daí no lugar do x ali, eu também coloco menos 2. E agora, né? Tá vendo? Ó? O menos 2 foi o cara que eu tenho que colocar no lugar do x. Então eu coloco aqui e aqui. Pronto, agora eu resolvo a conta. Eu vou descobrir que o f de menos 2 é 4 vezes menos 2. Né? 4 vezes menos 2 é menos 8.
Porque 4 vezes 2 é 8, mas como tem o sinal de menos, né? Menos 8. Só que ainda tem esse mais 9 aqui. E daí a gente sabe que menos 8 mais 9 é tipo ter 9 reais e perder 8. Tu fica com 1 real. Tudo bem, cara? Entendeu aqui? Entendi. Coisa boa. Então agora você vai fazer o mesmo, só que não para o valor que eu fiz. Você vai fazer para um outro valor. Eu vou deixar as coisas aqui, você faz aí no seu caderno, tá? Aí você me diz qual é a resposta. Olha só, eu quero que você faça para x igual a 2. Eu fiz para o menos 2, tu vai fazer para x igual a 2, beleza? Então, dá uma olhada no que eu fiz. Perceba que foi simplesmente pegar o 12 e jogar lá no lugar do x e resolver uma conta. Quando você chegar na resposta, me fala, tá? Tá bom. Essa conta daria 17? 17? 17, isso mesmo. Monstro sagrado, isso aí. Ó, vamos lá. Vou fazer aqui, dá 17 mesmo. Então vai ficar o f de 2 aqui, né? Que vai ficar basicamente 4 vezes 2, mais 9. 4 vezes 2 é 8. 8 mais 9, 17. Muito bem, meu caro. Eu quero ir além. Eu vou pegar uns números mais feios aqui. Eu vou fazer um, você vai fazer outro. Você prefere fração ou prefere número de vírgula? Eu acho que número de vírgula. Tá bom. Então eu vou fazer a de fração, você vai fazer a de número de vírgula. Se liga, ele está nos pedindo aqui a f de 1 meio, né? 1 meio, 1 sobre 2. Claro, daria para transformar esse cara aí num número de vírgula também, que é o 0,5, né? Quanto que é a metade de 1 real? Né? 50 centavos? 50 centavos é 0,5 real. Muito bem, mas eu vou trabalhar com fração mesmo. No lugar do x, eu vou colocar 1 sobre 2. É 4 vezes 1 sobre 2. Mais 9. Eu tenho que te fazer umas perguntas, tá, cara? Não é porque eu sou chato. Eu sou chato pra caramba, na verdade. Mas é porque eu preciso saber, né? O que tu sabe, o que tu não sabe, né? Esses detalhes assim, afinal de contas, é a nossa primeira aula. Por exemplo, isso aqui. Você saberia resolver isso aqui? 4 vezes 1 meio, sabe quanto é que dá isso? 4 vezes 1 meio 0,5 vezes 4, não é? Basicamente isso aí, isso mesmo. Que daria 2. Exato, dá 2. Uma É, outra forma de pensar nessa resposta, né? Tipo, quando a gente multiplica um número inteiro por uma fração, é sempre o cara de cima com o cara de cima, né? Então 4 vezes 1 é 4. Sobre 2. E daí tu sabes, né, que 4 sobre 2, né? 4 dividido por 2, que dá o 2 que você falou. Tava certinho. E 2 mais 9, 11, né? Então a resposta aqui é 11. Beleza? beleza. São várias formas, né, de fazer contas com fração. Cada um escolhe o caminho que acha mais interessante. Se estiver certo, está valendo. E agora você vai fazer uma conta que eu fiz, né? Só que, de acordo com o livro, ele acha que é interessante você fazer essa conta para o seguinte valor. Deixa eu pegar aqui. Está aqui, meu jovem. Menos 0,3. Beleza?
Quando tu chegares na resposta, me fala, pode ser? Porque eu preciso ir lá na cozinha pegar uma garrafa de água que eu já tô ficando sem voz. Já volto. Quando tu chegar na resposta, me fala, tá? Eu já cheguei. Caramba, você é rápido. Deu quanto? Eu fiz a conta, deu 7,8. Nossa, pior que é isso mesmo. É 7,8 mesmo. Nossa. Bom, cara, gostei. Né? Porque 4 vezes menos 0,3, tem que pensar que 4 vezes 3 é 12, né? 2. Não. Tipo, 4 vezes 3 é 12, só que a gente tá fazendo Sim. 4 vezes menos 0,3, então vai ficar menos 1,2, né? Olha só, 12 aqui, né? E aí depois você soma, e aí vai dar 7,8. Isso. A gente tem que acabar fazendo a subtração aqui, 7,8, isso mesmo. Boa, cara, isso aí. Show, cara. Então, colocar os números e fazer as continhas de matemática básica, você tá fazendo. Ótimo. Falta mais a interpretação, né? Entender o que o problema tá pedindo, etc. Não é mesmo? Sim, sim. Pode crer. Portanto, vamos fazer uma de interpretação aqui. Bem, eu vou fazer uma difícil e depois eu vou pedir para que tu tente fazer uma um pouquinho mais fácil, tá bom? Tá bom. Agora o bagulho vai ficar doido mesmo. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui não é tranquila, não. Ou é, né? Vai que tu entende aí. Deixa eu pegar rápido, sei lá. Ele tá pedindo pra gente determinar o perímetro. Você sabe o que é um perímetro? É a área do polígono, não é? Quase isso. É o contorno dele, o tamanho do contorno aqui. Sim. A área seria a parte de dentro aqui, né? Aham. Faz o contorno, muito bem. Então a gente tem que fazer uma equação, uma função, né, que descreva o perímetro. A gente aprende lá na escola, lá no começo da escola, o seguinte, o professor repete isso 1000 vezes. Perímetro é a soma dos lados. Então, quem são os nossos lados aqui? Ó? Eu vou dizer que P de perímetro é igual a 2x mais 4,5, né? Mais 3x. Beleza? Tranquilão? Isso já serve como perímetro. Mas a gente pode fazer o seguinte: como tem 2x aqui e 3x aqui, a gente pode juntar. A gente sempre pode juntar aquilo que tem a mesma letra, né? A gente aprende isso lá na aula de polinômios. Então, 2x mais 3x é tipo R$ 2 mais R$ 3. É R$ 5, né? Então, 2x mais 3x é 5x. Da mesma forma que R$ 2 mais R$ 3 é R$ 5. Eu falo isso porque tem gente que não sabe fazer direito as contas quando tem letra. Talvez não seja seu caso.
Pronto. Tá aí a equação do perímetro desse triângulo. Perímetro é a soma dos lados, acabou. Agora, vamos fazer deste rapazote aqui. Será que tu dá conta? Oi? Será que tu consegue fazer essa conta aqui? Aham, consigo. Opa! Então vai lá, gaste o tempo que você precisar. Eu não tenho pressa nenhuma, tá bom? Quando tu encontrar a expressão do perímetro, que é a soma dos lados, você me fala. Já é 2x mais 2. 2x mais 2? É, não é? Bem, se fosse só isso aqui, sim. Mas não é só isso aqui, né? Não é só isso mais isso. Ah, então eu entendi. O x é igual ao outro lado e aí o x mais 2 é igual ao de cima. Saquei. Agora vai com a paz do Senhor Jesus no coração aí e escreve no papel o quanto tu precisar para me dizer exatamente qual é a expressão do perímetro, beleza? Tá bom. Beleza. Seria 4x mais 4? 4x mais 4? 4x mais 4. Pô, aí sim, hein? Porque um aluno desatento aqui falaria que era 2x mais 2x mais 4, só que você já juntou os x's. Isso Sim. mesmo, cara. Tô gostando. Tô gostando de ver. Tô gostando. Muito bem, é isso mesmo. Não tem nem o que dizer aqui. X mais x mais x mais x, 4x. 4x, e como tem um 2 e outro 2, 4. Então somar os dois e acabou. Sei. Soma x com x e soma número normal com número normal, né? Só Sim. isso. Muito bem. Pô, legal. Conseguiu dar uma interpretada razoavelmente sozinho aqui. Vamos ver. Caramba, tô pensando numa mais de boa aqui pra você fazer. Só que, essa aqui parece boa, cara. Vamos ver se tu consegue para finalizar a aula em alto estilo. Isso aqui. Leia, tente chegar a alguma conclusão. E daí, se tu não chegar, eu faço, não tem problema. Vou te dar uma escolha. Ó, a escolha é o seguinte: ou tu faz essa, que eu achei bem legal, porém um pouquinho difícil, ou você me diz o perímetro dessa aqui. Ah, bem parecida com as anteriores. Você que escolhe qual que você vai fazer. Ou você faz essa 5 ou você faz essa A. Pode escolher a que tu quiser, quando tu me chegar com a resposta, eu faço a outra. Tá bom.
Ó, olha, não tô conseguindo fazer, mas... É difícil mesmo a primeira ali. Mas a outra ali eu achei que você ia conseguir. Não, Talvez você não entendeu o que pedia, eu né? não entendi direito. Eu não Aham. entendi porque... sei lá, tá. Não Bem, entendi. vamos ver aqui, né? Ah, represente o comprimento y em função de x na figura. Comprimento do quê? O comprimento desse fio aqui, né? Y vai ser o comprimento. Então vai ser 6, que é esse pedaço aqui, mais x, que é esse pedaço aqui. Simples, né? Tá bom, É, cara. É só isso. então, é que eu tinha pensado nisso, mas eu não tinha certeza porque, sei lá, eu fiquei meio confuso. Vou lhe dar uma dica, então. Quando você tiver aula comigo, você pode errar à vontade. Você só não pode errar na hora da prova. Então fala as coisas aí que tu achar mesmo, não tem problema, tá? Não se preocupe. Era só isso mesmo. Autoconfiança, meu velho. Agora, essas 5 aqui realmente é mais difícil. Mas eu vou te dizer o seguinte: ele quer saber a quantidade P de sorvete produzido por minuto, né? Uma quantidade T de minutos. Eu tinha pensado em P mais T igual a 8. Não, né? Nada a ver. Porque se tu fizer P mais T, tu tá somando preço com tempo. Não tem nada a ver somar preço com tempo. Imaginar, eu tenho, sei lá, 10 anos de idade mais R$ 50 de idade. Não tem nada a ver, né? Não, é verdade. Então, não é isso. O preço, ele depende do tempo, só que ele depende do tempo por meio dessa relação que ele falou aqui, ó. 8 litros, preço não, é quantidade de sorvete. P de produção, né? Não era de preço. Anyway, a quantidade P produzida tem a ver com o tempo, né? Mas como tem a ver com o tempo? Ele nos falou que 8 litros são produzidos a cada 10 minutos. Sendo assim, eu tenho 8 litros produzidos, né? Ou seja, eu vou produzir aqui por uma quantidade de tempo, 8 litros, só que eu produzo esses 8 litros a cada 10 minutos. Então a equação é só isso aqui. Quer ver como é que funciona? Vai lá. A gente não acabou de ler que ele produz 8 litros a cada 10 minutos? Não é isso? Então significa que se o meu tempo for 10 minutos, a quantidade produzida vai ser 8. Concorda comigo? Concordo. Certo. Então, se eu fico ali 10 minutos, um tempo T de 10 minutos, eu vou produzir P igual a 8. Quer ver que é verdade? Ó? Eu coloco 10 aqui, esse 10 corta com esse, e sobra justamente o 8. Veja, se ele produz, se ele trabalha por 20 minutos, né, ó, ele produz 8 litros de sorvete a cada 10 minutos. Então, se ele trabalhar por 20 minutos, vão ser 16 litros, concorda comigo? Sim. 8 mais 8, 16, né? Vai rolar 16 aqui de novo, olha só. Porque o que vai acontecer? 10 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 8, 16. É tudo bem lógico, né, cara? Sim, sim. Pode ser. Então, o que está fartando aí é ver um pouquinho mais de exemplos, né? Recomendo que você pegue o livro aí da escola e dê uma olhadinha nos exemplos. Vai te ajudar bastante. Depois tenta refazer os exemplos. Quando tu tiver tempo. Hoje não, hoje você já está cansado. Mas no próximo dia aí, beleza? Beleza. Beleza, meu cara, que eu tenho outra aluna agora, já passei do tempo aqui. Tchau, valeu, abraço.